Que Deus, Espírito Santo, que nos trouxe até aqui a sua casa de oração, também nos conduza quando nós queremos refletir no Evangelho de hoje, na história que nós acabamos de ouvir. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs do Salvador Jesus, na história do mundo, algumas pessoas receberam ou ainda recebem o título de grande. Teve lá um imperador romano, por exemplo, que ou era romano, não lembro se era romano ou grego, agora me confundi, mas era chamado Alexandre o Grande. E na época de Jesus, havia um governador chamado Herodes, e ele era chamado de Herodes o Grande. Por que ele era chamado de o Grande? Não é que ele era um cara alto, né? Mas é porque ele fez grandes coisas. Ele teve conquistas militares e fez muitas obras como governador. Por exemplo, reconstruiu o templo de Jerusalém, que estava destruído. Construiu cidades, construiu aquedutos, né, os canais para abastecimento de água. Mas Herodes também foi grande numa outra coisa. Ele foi um dos reis mais cruéis que já houve. E uma das crueldades dele está escrito lá no Evangelho. Foi esse Herodes que mandou matar todos os meninos de Belém e das suas redondezas depois que Jesus nasceu, porque ele queria matar Jesus. Então, como ele não sabia quem era, ele causou essa grande matança de meninos. O mundo, né, chama de grande pessoas que se destacam. Pode ser no esporte, na música, né, na arte, outras áreas, né. Então lá, Pelé, grande jogador. E aí outros que nós conhecemos também. E talvez nós, também na nossa vida, podemos ter pessoas que nós consideramos grandes, que nos ensinaram alguma coisa importante, que ajudaram a gente em momentos difíceis, que nos ajudaram a ser pessoas melhores. E aí a gente considera elas grandes, especiais. E nós respeitamos as pessoas, amamos, tomamos elas como modelos, levamos elas no coração para sempre. Tem uma frase que é usada para a igreja que tem a ver com isso. Às vezes, né, tem pessoas assim que, eu vou começar uma igreja nova. E ela quer começar tudo do zero. Né? E aí tem uma frase que diz assim: nós, da igreja, a gente está sentado nos ombros de grandes do passado. Eles nos trouxeram até aqui. A gente não começa nunca do zero. Né? É como quando a gente que é pai ou mãe, quem faz isso mais é o pai, né? A gente coloca o filho nos ombros, né? Se a gente tá... Eu lembro uma vez, né? A gente estava num lugar e as filhas queriam olhar por cima, tinha uma multidão, coloca a filha no ombro, né? Aí ela pode ver lá longe. Então nós temos pessoas assim, que nós consideramos grandes. Pode ser os pais, os avós, talvez uma professora, um professor, um amigo, um padrinho, um irmão na fé, quem sabe um pastor. E hoje nós ouvimos Jesus usando esse adjetivo grande para se referir à grandeza de uma mulher e à grandeza da sua fé. Jesus diz: mulher, que grande fé você tem. Então, para a gente lembrar um pouquinho o que estava acontecendo, né? Jesus tinha feito muitas curas, a gente viu isso semana passada, tinha andado sobre o mar, né? Aí o Pedro quase afundou, Jesus o salvou. E aí Jesus resolve tirar uns dias, vamos dizer assim, de férias, um retiro com os seus discípulos. E eles vão para uma região da fronteira, chamada Tiro, perto da praia. E eles então saem um pouquinho das fronteiras de Israel.
eles se afastam das multidões. Mas a fama de Jesus corria para todos os lados. E lá naquela região, uma mulher ficou sabendo que Jesus estava ali, começou a seguir Jesus. E começou a gritar com Jesus. Jesus, né? Por favor, tenha compaixão de mim, a minha filha está com um demônio. E continuava atrás deles, gritando. E é interessante que, a princípio, Jesus não dá bola para ela, como a gente costuma dizer. Jesus não dá atenção. E aí os discípulos ficam incomodados. E veja que interessante, né? Como os discípulos se incomodam, né? Porque tem um outro texto, né? Vocês lembram? As mães queriam levar os filhos para Jesus e eles falaram, não incomodem Jesus. Eles ficam incomodados, eles falam, Jesus, manda essa mulher embora, está aí nos incomodando, gritando aí atrás da gente. Só que Jesus, então, fala com a mulher. Mas para surpresa da gente, ele fala com ela primeiro com palavras que nos parecem muito duras. Ele diz assim, olha, eu não vim para os estrangeiros, porque essa mulher era estrangeira. Eu vim só para as pessoas do meu povo, o povo de Israel. Mas ela não desiste. Ela se joga aos pés de Jesus e humildemente pede a sua ajuda. Senhor, ajude-me. E aí vem essa parte final do diálogo aqui, né? Olha o que Jesus diz. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Imagina alguém falar isso para a gente, né? E por que Jesus usa essa palavra aí, cachorrinhos? Tem dois motivos, né? Primeiro, porque ele está falando uma coisa que é verdade, né? Quem tem cachorro em casa, quando você vai comer, você não dá o principal para o cachorro e você come as migalhas, né? E o cachorrinho fica ali, né? Esperando cair alguma coisa. Você não come você não pega a coxa de galinha e dá para o cachorro e depois você come o osso. A Zuri lá em casa só ganha os ossos, né? A gente não dá o principal, a gente dá para o cachorro o que sobra. E ele fica satisfeito. O outro motivo de Jesus falar isso é porque o povo de Jesus chamava quem não era do seu povo de cachorro. Desprezando mesmo. Porque eles se achavam os melhores. Nós somos o povo de Deus, os outros são cachorros, né? Então Jesus diz isso para ela, tá? Essas palavras bastante duras, mas olha a resposta dela. Ela não se sente ofendida, ela não rebate Jesus, ela não começa a criticar ou brigar com Jesus, ela diz assim, é verdade, Senhor. O que o Senhor está falando é verdade. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Vejam, ela está aceitando que ela é um cachorrinho. E ela está querendo dizer assim, se o Senhor me der uma migalha do seu amor, da sua misericórdia, já me basta. E aí Jesus então diz, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E aí o texto diz que desde aquele momento a filha dela ficou curada. Então vejam, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, se vocês percebem, os discípulos de Jesus, que andavam com ele sempre, dia e noite, nunca Jesus disse para nenhum deles que grande fé você tem. Pelo contrário, lembra no texto da semana passada, o que Jesus disse para o Pedro? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Na verdade, Jesus, mais uma vez, repreendeu os discípulos, né, pela falta de fé deles. E é interessante que só teve mais uma vez, mais uma pessoa que foi elogiada por Jesus por causa da sua fé, da sua grande fé. E foi outro estrangeiro, foi um romano. Quem assiste a série lá da Netflix, The Chosen, né? Aparece essa cena.
era um centurião romano, e ele disse: Senhor, o Senhor não precisa nem da minha casa, eu tenho um empregado lá que está doente, o Senhor mande uma palavra e ele vai ser curado. E aí Jesus disse: nem no povo de Israel eu vi uma fé tão grande. Então as duas pessoas, né, que Jesus elogiou a fé, nem eram do seu povo. E eu penso assim que talvez todos nós gostaríamos de ter uma fé como essa mulher teve, ao ouvir Jesus dizendo isso, né? Grande é a sua fé. Não seria ótimo, meus irmãos, a gente ter uma fé assim, com toda a confiança no amor, na providência de Deus por nós? Não seria ótimo a gente ter uma fé tão grande que a gente vivesse sem ansiedade, preocupação, a gente só confiasse em Jesus e deixasse tudo nas mãos de Deus? Ou, pelo menos, que a gente tivesse uma fé um pouco mais forte do que a que a gente tem hoje? Mas vamos pensar, qual que era o segredo dessa mulher? O que tinha nela? O que tinha nas palavras dela, ou nas ações, ou na vida dela, para fazer ela ser elogiada por Jesus e parecer grande aos olhos de Jesus? Quando a gente olha para o texto, não tem nada. Veja, o texto não diz nem o nome dela, a gente não sabe, nem o nome dessa mulher é citado. Veja, ela não era do povo de Israel, então ela era considerada impura. Ela era uma mulher. Pelos costumes daquele tempo, uma mulher não podia chegar perto de um homem assim, que não era o seu marido, e ficar gritando com ele e falando com ele. Não. Ainda mais quando era um mestre. Então tudo que ela fez ali estava errado, diante dos costumes da época, né? Ela não tinha nada para oferecer para Jesus, mas ela tinha um pedido. E veja que interessante, né? Ela não pedia por ela mesma. Ela estava pedindo pela sua filha, que estava dominada por um demônio. O que ela tinha? As mãos vazias e o coração cheio de amor pela sua filha. Tinha humildade, tinha fé, uma fé que superou tudo aquilo que Jesus disse para ela, fez ela se jogar aos pés de Jesus e pedir: Senhor, me ajude. Hoje na escola bíblica foi contada essa história. Aí a Neide perguntou por que Jesus, né, foi duro assim com essa mulher, né? E um menino respondeu assim, ele entendeu, né? Jesus estava provando ela. E ela passou na provação. Então, meus irmãos, esse era o segredo da fé dessa mulher. Ela sabia que ela não era importante, que ela não tinha nada para oferecer, que não tinha nem direito de pedir nada, mas ela confiava que aquele homem que ela tinha ouvido falar tanto poderia ajudá-la na sua aflição. E esse era o segredo da sua grande fé. A total consciência que ela tinha da sua insignificância, da sua indignidade diante de Jesus. Então, meus irmãos, se a gente pode ter uma definição de uma grande fé, é essa. Não o fato de a gente ser um super cristão. Não o fato de a gente estar o tempo inteiro falando de Deus. Não o fato de a gente saber de cor e salteado o catecismo, as doutrinas da Bíblia. E a gente pode incluir outras coisas aqui. Ter uma grande fé não é assim: eu ajudei com tanto na construção da igreja, eu paguei isso, eu paguei aquilo, ou então eu nunca faltei num culto, ou eu oferto bastante. Nada disso é a essência de uma grande fé. Mas é saber que diante de Deus, como nós colocamos ali, verdadeiramente nós somos mendigos. A gente não tem nada para apresentar para Deus, só um pedido: Senhor, eu sou um mendigo, tenha misericórdia de mim e me ajude. Hoje também a gente teve aula de catecismo, e eu perguntei, né, para os meninos do catecismo,
Falei assim, quando a gente nasce, qual é a única coisa que a gente sabe fazer quando a gente é um bebezinho? Só tem duas coisas que a gente sabe fazer sozinho, quando a gente é bebê. Três, na verdade, mas duas estão relacionadas. A gente sabe chorar e a gente sabe fazer cocô e xixi. Sozinho, um bebê só sabe fazer isso. Um bebê não sabe comer sozinho. Ele tem que ir no peito da mãe ou receber uma mamadeira. Ele não sabe tomar banho sozinho. Não sabe nem falar. Ele não sabe pedir nada. Ele não sabe se vestir. Ele não sabe tomar remédio. Mas o pai e a mãe estão sempre ali cuidando. Por quê? O que o bebê tem para oferecer para o pai e para a mãe para merecer ajuda? Ele só tem para oferecer o que eu falei. Choro, cocô e xixi. Mas por que o pai e a mãe cuidam? A resposta é óbvia, né? Porque eu amo o meu filho. Eu amo a minha filha. Então, nesse sentido a gente pode dizer, o bebê é como um mendigo, né? O mendigo na rua não tem nada para oferecer para a gente. Quem ajuda o mendigo é porque tem pena, tem misericórdia, é porque está praticando o amor. Nós somos mendigos. E olha que interessante. Quando Lutero estava no seu leito de morte, Lutero morreu em fevereiro, no inverno, doente, longe da família. Ele foi cumprir uma missão pastoral. Foi visitar umas famílias lá, que estavam acho que em conflito, ele foi lá para tentar reconciliar. Ficou de cama, e aí ele pediu um papel, uma pena, né, naquela época, antes de morrer escreveu um bilhete, e morreu. Aí pegaram aquele bilhete da mão dele, e o que estava escrito no bilhete? Só essa frase: somos mendigos, esta é a verdade. Vejam, ao final de uma vida tão dedicada a Deus, a gente poderia esperar que o Lutero escrevesse assim: Senhor, veja quanta coisa eu fiz pelo teu reino. Eu escrevi tantos livros, eu instruí tanta gente, né? Eu ajudei a igreja a voltar para o evangelho, olha como eu fui bom, né? Mas assim como o apóstolo Paulo, Lutero, se ele fosse se orgulhar de alguma coisa, seria da sua fraqueza, das suas mãos vazias, quando ele pedia para Cristo encher as suas mãos com a sua graça e com o seu perdão. Então, essa é a nossa situação diante de Deus, meus irmãos. Nós somos como aquela mulher, nós somos como Paulo, nós somos como Lutero, nós somos pecadores, estrangeiros diante de Deus. Nós não pertencemos ao povo de Deus quando a gente nasce. Nós somos mendigos. E vejam, hoje em dia, dizer uma coisa dessa não é muito popular. Um pastor, um pregador dizer, olha, nós todos somos mendigos, isso não é uma coisa que chama atenção, não é muito, né, popular. Se eu dissesse, como alguns dizem por aí, nós somos filhos do rei, nós podemos exigir de Deus riqueza, saúde, prosperidade, ia chamar muito mais atenção. Mas biblicamente isso é o correto. Tem gente que se ofende se ouvir alguém dizer, diante de Deus você é um mendigo. Mas essa é a verdade. Diante de Deus nós somos mendigos. Porque é o seguinte, se a gente pensar o contrário, que Deus deve alguma coisa para nós, que nós temos direito de exigir alguma coisa de Deus, nós estamos perdidos. Por quê? Porque daí nós começamos a confiar em nós mesmos e não somente em Deus. A gente começa a ficar orgulhoso quando a gente acha que a gente merece alguma coisa do nosso Deus. Mas no reino de Deus, meus irmãos, quem vem a Deus sabendo que é um mendigo, esse é o que recebe a vida nova. Esse que recebe perdão e salvação. É como aquele hino que a gente canta, né? Tão bonito, acho que nós vamos cantar hoje na Santa Ceia. Tal como estou,
me inclino ao mal no meu estado natural. A pura imagem eu perdi. Cordeiro Santo, venho a ti. Nós somos assim. Então, meus irmãos, como aquela mulher, nós chegamos diante de Jesus como mendigos por causa do nosso pecado. Mas aí vem a boa notícia. Por meio do batismo, nós somos lavados da sujeira do pecado. Somos purificados totalmente, transformados não mais em mendigos, mas em filhos de Deus. Você já pensou? Eu já ouvi falar de gente que fez isso por um tempo. Eu não sei se teria coragem de fazer, mas já pensou se a gente tivesse coragem? Aqui em Afonso Cláudio, eu nunca vi mendigo, que se tem, deve ser pouco. Mas se tivesse mendigos aqui na rua, você já pensou em você ir lá e falar assim, ó, não vou te ajudar não. Eu vou te levar para minha casa, você vai morar na minha casa agora. Vou te dar quarto, roupa, comida, você vai viver como um filho meu. Quem de nós teria coragem de fazer isso? É o que Deus faz. Ele diz, agora você não é mais mendigo, agora você é meu filho. Você não é mais cachorrinho, você agora é meu filho. E você vem comigo com as mãos vazias, mas você vai receber o meu corpo e sangue de Jesus. Você vai receber a minha palavra que vai guiar você com o meu Espírito Santo. Você agora é do meu povo, você agora é da minha família. Você é uma ovelha que anda seguindo a voz de Jesus até a vida eterna. Então, dizer isso é uma boa notícia. Diante de Deus nós somos mendigos, mas ao mesmo tempo, filhos santos e amados do Pai Celestial. Por quê? Porque aquele que era o rei de tudo se fez um mendigo no nosso lugar. Jesus deixou as riquezas do céu e acabou morrendo como um mendigo, um bandido lá na cruz. Como mendigos, meus irmãos, que sabem onde está o pão da vida, que dá perdão, vida e salvação, o que Deus convida vocês e eu a fazer agora? Levar o pão da vida, que é Jesus, para os outros mendigos que Deus coloca ao nosso redor no mundo. Pode ser um parente seu, um vizinho, um amigo, colega de trabalho. Nós somos chamados agora a dizer, olha, eu não sou melhor que você, eu sou um mendigo, mas eu achei onde é que tem pão grátis. Você não quer receber também? E aí a gente leva Jesus a pessoa e leva a pessoa a Jesus. Meus irmãos, mesmo que a gente pense que nós não temos uma fé tão grande como teve aquela mulher, não tem problema. Sabe por quê? Porque nós temos o mesmo grande Salvador que ela conheceu, em quem ela confiou, com o mesmo grande amor que ela recebeu, que salvou a filha dela. Nós também somos salvos hoje. Cada um de nós é salvo. Então, diante de Deus nós somos mendigos. Enquanto nós vamos a Deus como mendigos de mãos vazias, Ele sempre vai encher as nossas mãos. Não de esmola, não de migalhas, mas com toda a riqueza do seu amor e da sua misericórdia. Então vamos confiar, meus irmãos, em Jesus, porque isso é suficiente. Porque Ele nos ama profundamente. Porque Ele enche a nossa vida com a salvação eterna. Vamos ler todos juntos, confiando na misericórdia de Jesus? Diante de Deus somos mendigos. Benditos mendigos. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, reconhecemos que diante de Ti somos pobres e necessitados. Não temos nada para apresentar e não podemos conquistar por nós mesmos o perdão e a salvação. Por isso, como aquela mulher cananeia, nós clamamos, Senhor, ajuda-nos. Obrigado, porque Tu não desprezas os que vêm a Ti com humildade e confiança. Perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé,
e ajuda-nos a confiar sempre em Tua graça. Quando estivermos preocupados, lembra-nos de que Tu és o nosso Salvador. Quando a nossa fé estiver fraca, sustenta-nos com a Tua palavra e usa-nos para levar o pão da vida, Jesus, a outros mendigos que também precisam da Tua graça. Obrigado, Senhor, porque embora sejamos mendigos, por causa de Cristo somos Teus filhos amados. Conserva-nos nesta fé até o fim e conduz-nos à vida eterna, em nome de Jesus. Amém.